complexo, mas a gente julga até mais fácil de vender do que para o mercado corporativo, depois que se sabe o que está fazendo. Porque ele te dá mais chances de você desenvolver um bom trabalho e o órgão levar isso em consideração no desenvolvimento desse negócio, tá? Mesmo que atenda às especificações, todos os demais parâmetros, o que vale é o preço. É diferente do órgão privado, e são avaliadas vantagens técnicas e o preço. Então, lá eu vejo esse preço diferencial. Mesmo que você ofereça vantagens, porém, todas nós temos as especificações, as condições de total, não são levadas em conta essas vantagens. Concordo. A gente tem assim, ó, depois a gente tem uma tela que vai entrar nesse assunto, tá? Mas o que a gente diz é o seguinte: qualquer órgão público tem necessidade de comprar um bom produto. Só que vocês imaginem o seguinte: uma pessoa de TI, um chefe de TI de um órgão público, que normalmente é um cargo de confiança, trocou a administração, ele troca. O que a União faz? Começa a abrir concursos para aquela chefia. Um concurso público, normalmente, ele não pega uma pessoa ou vai formar um profissional que venha daquele segmento. Ou seja, ali tem pessoas formadas em administração, em marketing, em direito, que é a minoria dentro de órgãos públicos, tá? Tu pega pessoas formadas em computação, tá? Mas não é o caso de TI. Vamos pegar exemplos de TI de uma pessoa formada em outra coisa. E ela faz aquele concurso e passa. Ela não tem obrigação de conhecer o avanço tecnológico de todos os fabricantes existentes no mercado, seja de um produto de automação, seja de um produto de informática. Por exemplo, um órgão público que desenvolve um projeto de coletores, o cara de TI, se ele não tem uma consultoria de algum fornecedor de fora, ele não vai conseguir deslanchar aquele projeto. Porque ele vai depender do quê? Vai depender da livre iniciativa dele e do grau de conhecimento dele perante aquilo, que é pouco. Então, o que acontece? Nesses casos, o órgão faz duas coisas. Primeira, ou ele vai para a internet e dá um tiro no próprio pé e favorece algum fabricante sem ter conhecimento, e em cima disso ele pode responder uma futura impugnação, um futuro questionamento. Quando ele dá uma primeira mancada dessa, ele não faz a segunda, ou ele parte para a consultoria. O que ele parte para a consultoria? Normalmente, quando ele tem uma necessidade, ele tem já uma revenda de confiança ali do lado, que ele sabe que pode contar para uma homologação de um produto. E aí, nesses casos, compete a revenda ou quem está dando aquela solução para ele, mostrar os benefícios que aquele produto tem em relação aos outros, que vai valorizar a vantagem para a administração pública, que está em lei. Dentro da Lei 8666, diz o seguinte: conforme a melhor vantagem para a administração pública. Então, assim, se eu tenho um equipamento que dá determinados benefícios e outro não dá, é lógico, a União ela orienta o órgão público a fazer licitação por preço. Mas ela tem vários artigos dentro da lei que defendem uma compra segura para ela. Agora, o que acontece é o seguinte: boa parte desse pessoal da comissão de licitação, do jurídico e da área técnica, não conhece a própria lei. Porque vamos jogar na prática agora. O que acontece quando um funcionário público recebe uma promoção para... Uma promoção não. Ele recebe uma responsabilidade de ser presidente de uma comissão de licitação. Ele que vai decidir o que é uma impugnação, dá a resposta para aquela impugnação, ele vai responder se deve revogar aquele edital ou não, ele vai cair sobre ele a responsabilidade. O que acontece é que a União faz assim, ó. Pega essa lei aqui, 8666, pega o decreto 5.440, pega o decreto 3.920, pega os demais decretos que fazem a lei 10.520, pega tudo isso e larga na mesa do cara. Olha, a partir do semestre que vem você vai começar a desempenhar essa função. O que acontece? Muitas vezes eles leem aquilo, mas não sabem o que se usa na prática daquilo.
Então, tem várias ferramentas que protegem o órgão público em ele conseguir aquela particularidade, aquele benefício que às vezes outros instantes não conseguem. Porém, às vezes ele não sabe usar isso. E aquela história de dizer, o órgão público, é verdade, o órgão público ele não se preocupa em se especializar, porque não é responsabilidade dele isso. Agora é nossa de estar levando essas inovações para ele, mostrando. Vocês acham que o órgão público não quer comprar um produto bom? Ele sabe o contrabando que acontece lá fora. Ele sabe os produtos ruins que existem no mercado. Muitas vezes ele não sabe especificar isso para conseguir ter uma compra segura. E essa necessidade, essa carência todos têm. Eu não sei se respondi a tua pergunta, mas é um assunto polêmico que normalmente a gente trata num treinamento que a gente consegue puxar daí os artigos da lei que defendem esse órgão público numa aquisição segura. Gente, só para fechar esse assunto aqui, vamos pegar o seguinte. Nenhum órgão público desenvolve algo para se proteger sem auxílio da revenda. Para isso, a pessoa de TI do órgão público tem que levar essas necessidades para o jurídico, para a comissão de licitação, para ela estar amparada a colocar essas restrições de qualidade de produto. Isso, passando pelo crivo do setor jurídico e pela comissão de licitação, é tranquilo para o órgão depois poder largar aquilo no mercado e saber responder os questionamentos e as possíveis impugnações, tá? Mas isso compete um conhecimento um pouco maior da revenda em estar dando segurança para o órgão fazer isso. E tudo isso não vem sem um relacionamento no órgão público, tá? Então, para fechar aqui um pouquinho, que senão a gente não vai conseguir dar continuidade. E essas dúvidas aí a gente pode ir tirando aí no decorrer do dia lá também, tá? Aqui no evento. Amparo legal. A gente tem um amparo legal dentro de qualquer tipo de licitação, tá? Ou seja, a gente tem direitos como fornecedores assegurados dentro da Constituição, artigo 22, 37 e 175, tá? Que são direitos e deveres do fornecedor e também da União, tá? Eu vou dizer rapidinho aqui alguns deles e os quais a gente tem que saber um pouquinho. Artigo 22. Ele doutrina, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de governo e empresas de seu controle. Isso aqui está querendo dizer que o quê? A União também tem deveres que estão dentro da Constituição, em matéria de qualidade de produto, em matéria de investimento, em matéria de redução de custos em aquisições, tá? Então, tem direitos e deveres, sim, assegurados também por leis maiores. Constituição Federal, artigo 37. A administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também é o seguinte, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Tá? Muita gente pergunta, Alex, órgão público não paga. Mentira. A gente que não está sabendo a fonte de recursos que ele está trabalhando. Tem fontes que são linkadas para aquele projeto e que, se forem desviadas, cabe denúncia, cabe Ministério Público, cabe CPI, tá? Então, assim, tudo o órgão tem que registrar e tem que fazer a solicitação daquela fonte de recurso em processo, tá? Cláusulas que estabeleçam as condições de pagamento mantidas, as condições efetivas das propostas, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tem muitos deveres aqui que são
estão na Constituição para o órgão público, tá?